Aos 17 anos, minha irmã adotiva me acusou de tê-la engravidado. Minha família me expulsou. Minha namorada me abandonou e eu desapareci. 10 anos depois, a verdade veio à tona e eles apareceram chorando na minha porta. Não abri. Acho que só preciso desabafar onde alguém possa realmente ouvir. Minha família me apagou da vida deles de um dia para o outro por causa de uma mentira. E agora, enfim, a verdade veio à tona. Não busco compaixão. Só quero contar como tudo aconteceu. Eu, Jackson, 27 anos, homem. Tinha 17 na noite em que minha vida acabou sem que eu morresse. Era uma daquelas grandes ceias de sábado. Avós, tios, primos, todo mundo. Meus pais adoravam armar o espetáculo quando a casa estava cheia. Minha mãe se sentia no centro do palco, falando alto, exibindo o quanto éramos unidos. Meu pai assava carne no quintal, enquanto meu irmão e eu tirávamos cadeiras do depósito. E lá estava Anne, minha irmã adotiva. Meus pais a trouxeram aos 8 anos porque queriam uma menina. Desde o primeiro dia, ela se encaixou perfeitamente. Quieta, educada, tímida. Eu a ajudava com as lições de casa, ensinei-a a andar de bicicleta, até a defendi quando os garotos a zoavam por ser adotada. Nunca a vi como algo além de minha irmã. Naquela noite ela estava estranha. Mal comia, mexia nervosamente nas mãos. Pensei que talvez estivesse doente ou cansada. Após o jantar, quando todos estavam na sala, ela se levantou de repente, tremendo, e disse que precisava contar algo. Lembro da voz dela, trêmula, como se fosse chorar. Então soltou. Foi o Jackson. Ele me obrigou. Nem processei. Todos congelaram. O silêncio só era quebrado pelo relógio. Meu cérebro não entendia. Achei que falava de outra coisa. Talvez uma piada que saiu errada. Talvez estivesse confusa. Depois acrescentou: estou grávida. A mão do meu pai me segurou antes que eu pudesse abrir a boca. O soco veio tão forte que tudo ficou branco. Caí no chão, os dentes vibrando, os ouvidos zumbindo. Minha mãe começou a gritar como se alguém tivesse morrido. Meu irmão balançava a cabeça, murmurando: Jackson, que porra é essa? Você é nojento. Pai, eu não... Tentei, mas o segundo golpe chegou antes que eu terminasse. Filho da puta doente! Berrou, o rosto vermelho, os olhos esbugalhados. Você trouxe vergonha pra gente. Anne chorava nos braços da minha mãe, tremendo, dizendo que tinha medo. Minha tia a abraçou forte, sussurrando: calma, pequena. Você está segura agora. Meu irmão Jake deu um passo, cuspiu ao lado do meu sapato. Some, rosnou. Você não merece nem respirar o mesmo ar que a gente. Olhei ao redor, rostos que eu conhecia a vida toda. Nenhum me olhava como família. Só nojo. Disse: ela está mentindo. Minha voz falhou. Juro pela minha vida que é mentira. Ninguém se importou. Minha mãe gritou: nem diga o nome dela. Não fale com ela. Alguém, acho que meu tio, chamou a polícia. Quando o oficial chegou, eu estava na varanda, sangrando pela boca. Um perguntou ao meu pai se eu era o suspeito, e ele assentiu sem me olhar. Não me algemaram com força. Via-se que eu era só um garoto que parecia meio morto. Mas mesmo assim, ir no banco de trás com as sirenes ligadas foi como ser enterrado vivo. Na delegacia, fizeram perguntas que eu mal entendia. Quando aconteceu: o que você estava fazendo naquela noite? Ela disse não. Eu repetia que nunca aconteceu. Nada. Não me ficharam. Não havia provas, nada. Me soltaram de manhã. Lembro de um murmurar algo sobre estupro. Anne tinha 16, eu 17. Só um ano de diferença. Mas ainda assim tiveram que fazer todas as perguntas do protocolo. Tomaram depoimentos, chamaram uma assistente social, checaram históricos de celular. No fim, não havia nada para me deter. Me mandaram para casa com o aviso de ficar disponível para mais perguntas. Mas quando saí, a cidade já sabia. Não era grande. Ao amanhecer, metade já me havia condenado. Não voltei direto para casa. Caminhei até as pernas não aguentarem mais. Quando cheguei, todas as minhas coisas estavam empilhadas no gramado. Roupas, livros da escola, até a mochila. Meu pai estava na porta como sentinela. Vaza, disse. Dessa vez não parecia bravo, só frio. Acabou aqui. Pai, por favor, você me conhece. Jamais, não me chama assim. Você não é mais meu filho. Tentei chegar até minha mãe pela porta. Ela virou o rosto,
abraçando Anne como se fosse vítima de um crime hediondo. Jake bateu a porta com força. Fiquei ali parado. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a mochila. Naquela noite o celular tocou. Era Emma, minha namorada. Tínhamos 1 ano juntos. Me conhecia melhor que ninguém. Sussurrou entre lágrimas. Eu acredito em você, Jack. Juro. Mas meus pais não me deixam falar com você. Acham que é verdade? Dizem que se eu te vir de novo, chamam a polícia. Por favor, não faz isso, eu disse. Ela soluçou. Desculpa. Não posso perdê-los. Desligou. Fiquei olhando a tela até apagar. Foi a última vez que ouvi a voz dela. Passei a noite no carro atrás de um posto de gasolina a 2 municípios dali. Olhava o para-brisa rachado, a chuva escorrendo em linhas tortas. Em menos de 12 horas, eu tinha passado de um adolescente normal com família, namorada e futuro a um criminoso para todos. Cada farol que passava, eu achava que era a caminhonete do meu pai, que ele viria terminar o que começou. Mas ninguém veio. Quando o sol nasceu, me olhei no retrovisor, o rosto roxo, a camiseta ainda com sangue, e entendi algo simples, mas definitivo. Ninguém viria me salvar. Minha família não só me expulsara, me apagara. Essa ideia se cravou no peito como uma pedra. Dirigi a noite toda sem plano nem mapa. Só a roupa do corpo, uma mochila e $200 na carteira. Segui até a luz do combustível piscar vermelha. O motor engasgou perto de uma placa que dizia "Bem-vindo a Maplewood". Não me importava onde estava. Estacionei atrás de umas lojas meio abandonadas. As mãos tremiam de fome e frio. Eu vinha vivendo de batata frita de máquina. Um cartaz de "Precisamos de funcionários" estava colado na vitrine de um diner do outro lado da rua. Fiquei olhando, juntando coragem para entrar. A sineta tilintou quando empurrei a porta. Um homem atrás do balcão. Ombros largos, barba grisalha, rugas profundas. "Em que posso ajudar?" disse. Voz rouca como cascalho. Vi o cartaz", falei. "Lavo pratos. Faço qualquer coisa." Ele me mediu de cima a baixo. Roupa amassada, sapatos sujos de lama da estrada. "Já trabalhou em cozinha?" "Não, senhor", grunhiu. "Parece faminto." "Estou bem." Menti. Suspirou e apontou para o fundo. "Me chamo Andy. As pias ficam ali. Começa agora. Come depois do turno." Foi só. Sem perguntas, sem documentos, só trabalho. A cozinha era pequena, barulhenta, quente. Esfreguei pratos e panelas até as mãos ficarem em carne viva. A primeira comida que Andy me deu foi meia hambúrguer com batatas que um cliente deixou. Não me importei. Devorei como se não comesse há semanas. Ao fechar, tentei devolver o prato, dizendo que encontraria onde dormir. Andy secou as mãos e falou: "Lá em cima tem um quarto. Não é bonito, mas tem cama e tranca. Você paga trabalhando." Foi o primeiro ato de bondade em semanas. O quarto era minúsculo, uns 3 metros de lado, com um colchão manchado, uma lâmpada que piscava e papel de parede descascando nas quinas. Mas tinha teto e o chão não balançava. Me joguei na cama e dormi 14 horas seguidas. Nos dias seguintes encontrei um ritmo. Andy não falava muito, mas soltava grunhidos tipo "bom trabalho". Aquelas palavras valiam mais que qualquer perdão que eu tivesse recebido. Uma noite, umas 2 semanas depois, desci para fechar e o encontrei sentado no balcão lendo jornal. Me olhou e disse: "Garoto, qual é a sua história?" Fiquei tenso. "O que quer dizer?" "Hoje veio um caminhoneiro. Disse que viu sua foto num jornal a uns municípios daqui. Algo familiar." Meu estômago despencou. Comecei a tremer. "Não é o que parece. É mentira. Minha irmã, a adotiva, inventou tudo. Juro que nunca." Andy ergueu a mão. "Calma, garoto. Não me importa o que dizem. Você tá aqui trabalhando. Isso é o que conta. Baixa a cabeça, faz teu serviço e reconstrói tua vida. O resto se ajeita sozinho." Demorei a digerir aquilo. Pela primeira vez desde aquela noite, não me senti um monstro. Naquela noite, sentei na beira da cama, olhando a parede rachada, tentando processar. Andy não me conhecia e mesmo assim me deu uma chance. Minha própria família não conseguiu. Uma noite, revisei a lista de contatos. Hesitei antes de ligar para casa, mas precisava ouvir a voz da minha mãe. Talvez tivesse passado tempo suficiente. Talvez já tivessem percebido. Atendeu no terceiro toque. "Mãe, sou eu", disse baixinho. Silêncio.
Jackson, sim. Só queria que soubesse que estou bem. Arranjei trabalho. Eu... Não liga mais, disse ela. A voz falhou. Seu pai nem quer que seu nome seja pronunciado aqui. Desligou. Fiquei olhando o celular até a tela apagar. Foi a última vez que tentei. As semanas viraram meses. Trabalhava turnos duplos e guardava o pouco que podia. Andy começou a me ensinar coisinhas. Consertar uma torneira que pingava, vedar uma grade, checar o termostato. Aprenda a consertar coisas, garoto. É o único jeito de sobreviver, dizia. Uma noite depois de fechar, a curiosidade venceu. Pesquisei o nome de Anne. Lá estava ela, sorrindo em fotos, barriga redonda, a família ao redor segurando balões rosa que diziam "É menina". Minha mãe ao lado, orgulhosa, com um bolo em forma de carrinho. Meu irmão num canto, rindo como se nada tivesse acontecido. A garganta queimou. O estômago se contorceu tanto que fechei o laptop. Naquela noite decidi que não seria mais Jackson Smith. Algo se apagou. Parei de explicar, de esperar que alguém voltasse atrás. Cansei de ser a versão de mim que haviam enterrado. Mergulhei de cabeça no diner. Chegava antes do amanhecer e saía muito depois de fechar. Consertava torneiras que vazavam, limpava sifões de gordura, aprendi a trocar filtros nas grades velhas. Andy notou. Uma tarde, enquanto eu desentupia a pia com meio braço dentro do cano, disse: "Já pensou em aprender isso de verdade?" Olhei perdido. Tipo, encanamento? Ele riu. Não, maior. Aquecimento, refrigeração, sistemas de ar, HVAC. As pessoas sempre precisam de calor ou frio, garoto. Esse ofício te sustenta para sempre. Aquilo ficou na cabeça. Estava farto de lavar pratos. Queria algo que durasse, que não pudessem me tirar. Algumas semanas depois, Andy me entregou um folheto do colégio comunitário na estrada. "Aulas noturnas", disse, deslizando pelo balcão. "Você se daria bem. Paga o que puder. Eu cubro o resto até você se firmar." Fiquei olhando o papel por um bom tempo. Ninguém nunca me oferecera algo assim. Nem minha família de sangue. Me matriculei no dia seguinte. Os primeiros meses foram duros. Trabalhava 10 horas no diner, depois pegava ônibus para a escola noturna, lutando para não dormir nas aulas de compressores e bobinas. Cada vez que consertava algo, quando saía ar frio de uma grade, quando uma unidade quebrada voltava a roncar, sentia um pico de adrenalina, como se estivesse me remendando pedaço a pedaço. Andy seguia empurrando. "Não se contente em ser bom", dizia. "Seja tão bom que não possam te ignorar." Quando terminei o ensino médio, já estava na metade do curso de HVAC. Comecei a fazer bicos de concerto. Na casa do Andy, nas grades do diner, em alguns clientes fixos. Quando o certificado chegou pelo correio, Andy o pendurou no corredor do diner como se fosse o diploma do próprio filho. "Nada mal para um fugitivo", disse, dando um tapa no meu ombro. Ri, embora a palavra ainda doesse. Com a ajuda de Andy, juntei dinheiro para comprar uma caminhonete usada e um jogo de ferramentas de segunda mão. Deixei o diner e comecei em tempo integral numa empresa local de HVAC. Num meio-dia de verão, um colega chamado Derek foi acusado de roubar dinheiro da mesada de um cliente. O chefe estava pronto para demiti-lo na hora. Algo no rosto do Derek, o mesmo pânico que eu vira no espelho 10 anos antes, me fez intervir. "Chequem a grade", falei. Todos me olharam. Subi, tirei a tampa e lá estava o envelope, meio sugado pelo duto de retorno. O cliente o deixara muito perto. Derek quase chorou. O chefe pediu desculpas ao cliente. Depois, Derek apertou minha mão como se eu tivesse salvado sua vida. Andy soube por um fornecedor e me ligou naquela noite. "Bom trabalho, garoto", disse. "Você não consertou só o ar, consertou uma confusão. É isso que separa os homens dos mecânicos." Aquilo ficou ecoando. Os anos passaram assim. Trabalho, sono, comida, trabalho de novo. Simples, previsível, seguro, mas às vezes, ao chegar em casa à noite, sentia um vazio dentro, como se ainda houvesse outra vida enterrada em algum lugar. Uma noite, enquanto fazia faturas, abri uma conta antiga que não tocava há anos. As mãos tremeram ao entrar nas redes. Não devia ter feito. Lá estavam eles, minha família, rindo, sorrindo diante de um bolo de aniversário com uma menina de uns 10 anos, a filha dela. Minha mãe a segurava no colo, meu pai com o braço ao redor como se nada tivesse acontecido. Meu irmão ao fundo, sorrindo como se nunca tivesse cuspido nos meus pés. A legenda dizia:
Feliz aniversário à nossa menina milagre. Família é tudo. Família. Continuei rolando até o peito doer. Anne parecia feliz, radiante, como se nunca tivesse destruído a vida de ninguém. Fechei o laptop e fiquei no escuro, tremendo. Durante anos imaginei que eles desmoronassem sem mim, mas não, apenas me substituíram. Naquela noite fiquei na caminhonete no estacionamento após o turno e tomei uma decisão. Cheguei em casa, apaguei todas as contas antigas, todo o rastro do sobrenome Smith. Cortei o passado como quem corta um fio solto. Na manhã seguinte, entreguei os papéis para mudar meu nome legalmente. Jackson Winter. Era o sobrenome de solteira da minha avó, a única que me tratara com carinho de verdade antes de tudo. Quando o novo documento chegou semanas depois, olhei por um bom tempo. A foto parecia diferente, mais dura, mais forte. Já não era um garoto. Naquele dia, parei de fugir do que me fizeram e comecei a construir algo que jamais poderiam quebrar. 10 anos depois, eu tinha minha própria empresa, Winter Calefação e Ar. Apenas 2 caminhonetes, 3 funcionários e uma lista fixa de clientes que confiavam no meu trabalho. Não éramos luxuosos, mas éramos confiáveis. A vida, enfim, se estabilizara. Era início de verão quando tudo ruiu de novo. Estava consertando uma unidade velha atrás de uma padaria, o suor escorrendo pelas costas, quando o celular começou a vibrar sem parar no bolso. Número desconhecido. Código da minha cidade. Ignorei 2 vezes. Na terceira não parava. Limpei as mãos e atendi. Sim, Winter falando. Silêncio de 1 segundo. Depois uma voz que não ouvia há mais de 10 anos. Jackson. O peito apertou. Quem é? Sou eu, Emma. Fiquei gelado. Tudo ao redor. O barulho do ventilador, os carros. Sumiu. Emma, como? Suspirou. Sei que não devia ligar, mas achei que você precisava saber por alguém que realmente acredita em você. Só essa frase já me fechou a garganta. Continuou. Prenderam a Anne. Pisquei. Por quê? Por mentir, disse. Por acusar outro cara do mesmo jeito que você ou com você. Me apoiei na caminhonete, tonto. O quê? O cara se defendeu dessa vez. Contratou advogado. Tudo. Acontece que ela inventou tudo de novo. E na investigação, confessou o seu caso. Disse que mentiu naquela época também. As palavras bateram como um martelo. Sonhara com algo assim por anos, mas não era como imaginava. Não havia alívio, só vazio. Emma continuou, voz trêmula. Contou que Anne engravidara após uma noite com um traficante local chamado Vernon. Ele sumira quando ela contou. Ela entrou em pânico e apontou para mim porque eu estava lá e todos acreditaram. Jackson, limparam seu nome, oficialmente. Não consegui falar. A mão ficou dormente, segurando o telefone. Ela hesitou. Só queria que soubesse. Desculpe ter demorado tanto. Obrigado, disse baixinho. Antes que eu pudesse continuar, sussurrou. Estou casada agora, com filhos, mas nunca esqueci o que fizeram com você. Sorri de leve, mesmo sem ela ver. Você foi a única que acreditou em mim, Emma. Não precisa se culpar por isso. Falamos mais 1 minuto, estranho, mas suave. Depois se despediu e tchau. Fiquei na caminhonete quase 1 hora olhando o volante. Não sabia se queria gritar, chorar ou rir. Meu nome estava limpo, mas 10 anos tarde. Na manhã seguinte começaram as ligações. Números bloqueados, depois e-mails. Até a caixa de entrada da empresa recebeu um com o assunto. Por favor, nos liga. A curiosidade venceu uma vez. Atendi um número desconhecido. Jackson, disse uma voz trêmula. Reconheci na hora. Minha mãe. Não desliga, por favor, soltou rápido. Anne contou tudo à polícia. Não sabíamos. Desliguei. Não sabiam. Não quiseram saber. Naquela semana, um jornal local pediu uma declaração. Não disse nada. Não queria manchetes nem pena. Queria algo melhor. Silêncio. Mas o silêncio não durou. Meu irmão mandou e-mail dizendo que fora jovem e idiota e esperava que pudéssemos recomeçar. Meu pai deixou um recado de voz. Só queremos te ver, filho. Cometemos erros. Erros. Esquecer um aniversário é erro. O que fizeram foi escolha. Em vez de responder, escrevi cartas. Não as que esperavam. Nada de perdão nem palavras doces. Só verdade.
Contei cada noite que dormi no carro tremendo de frio. O quarto mofado acima do diner. Andy, o estranho que me abrigou quando minha própria família me jogou na rua. Como queimei minha carteirinha da escola porque seus sobrenomes me davam náusea. Como doeu ver fotos dele sorrindo ao redor de Anne e da filha dela, enquanto eu limpava a gordura de sifões até os dedos sangrarem. Das grades do diner. Disse que não só destruíram minha reputação, mataram meu lar, minha confiança e qualquer pedacinho de paz que me restava. Terminei todas as cartas do mesmo jeito. Não acreditaram em mim quando eu disse a verdade. Agora vivam com isso. Nunca as enviei. Guardei numa caixa de sapatos e deixei na gaveta da escrivaninha. Naquela noite, enquanto revisava faturas na oficina, olhei ao redor. As ferramentas, as caminhonetes, o nome da empresa pintado na parede. Tudo feito com minhas mãos. O que perdi se foi para sempre. Mas o que construí ninguém me tira. Pela primeira vez em anos não me sentia apagado. Me sentia reescrito. Não por eles, mas por mim. Mas a paz não dura muito tempo em silêncio. Quando a verdade sobre Anne se espalhou pela cidade, a mesma gente que me jogou no lixo de repente se lembrou que eu existia. Começou com uma batida na porta da oficina numa tarde. Eu estava consertando uma unidade de termostato na mesa quando ouvi Jackson. Fiquei rígido, me virei e lá estava ela. Minha mãe parecia menor, mais velha, como se tivessem sugado a vida dela. Cabelo grisalho nas raízes, mãos tremendo com uma travessa coberta de papel alumínio. Fiz seu favorito, disse baixinho. Frango com arroz. Você adorava. Por um segundo não consegui me mexer. O cheiro me acertou e o estômago revirou. Lembrei da última vez que ela cozinhara aquilo, à noite antes de tudo explodir. Me levantei devagar. O que você tá fazendo aqui? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Só queria te ver. Pedir perdão. Nos enganamos. Anne mentiu. Agora sabemos. Me apoiei no balcão. Chegou 10 anos atrasada. Ela assoou o nariz. Não sabia no que acreditar na hora. Ela chorava e seu pai... A cortei. Nem me perguntou. Não me deixou falar. Me expulsou e disse para nunca mais ligar. Ela deu um passo. Por favor, Jack. Não me chama assim, disparei. Perdeu esse direito. Ela se encolheu como se eu tivesse batido. Apontei a porta. Vai embora. Hesitou. Deixou a travessa no balcão. Pelo menos come, por favor. Olhei fixo. Joga fora quando sair. Quando a porta se fechou, não senti nada. Nem raiva, nem pena. Nada. 2 dias depois, meu pai apareceu. Eu estava num serviço quando o vi esperando do lado de fora da oficina, encostado na caminhonete dele como se fosse dono do lugar. Sorriu como se tivéssemos brigado por qualquer bobagem anos atrás. Ei, filho. Não respondi. Você se deu bem, disse, olhando ao redor. Negócio, caminhonetes, funcionários, tô orgulhoso. Vai direto ao ponto, falei. Ele mexeu o maxilar. Sua mãe não tá bem. Chora todo dia. Pensei que se a gente se juntasse, a gente esclarecia as coisas. Esclarecer as coisas. Quase ri. Você me bateu e me expulsou. Me deixou na rua. Esclareceu tudo naquela noite quando disse que não era meu pai. Ele bufou, irritado. Eu tava furioso. Você tem que entender que era outro momento. Parecia ruim. Ou seja, bateu primeiro. Perguntou nunca. O rosto dele tensionou. Não precisa ficar agarrado no ódio, filho. Não tô agarrado no ódio, disse pegando o celular. Tô agarrado no autorrespeito. Ele franziu a testa. O que você tá... Apertei um botão. Segurança. Tem um intruso na frente. Cara grande e jaqueta vermelha. O rosto dele mudou na hora. Tá chamando segurança pro próprio pai? Você não é meu pai, falei. É um estranho que destruiu minha vida. O segurança do prédio ao lado veio em minutos. Pediu que ele saísse. Meu pai resmungou xingamentos até a caminhonete, bateu a porta e saiu cantando pneu. Quando o silêncio voltou, fiquei sentado na escrivaninha olhando o lugar onde ele estivera. Enquanto isso, chegaram rumores por contatos antigos. Minha família estava desmoronando. Meu pai perdeu o emprego na fábrica depois de gritar com um chefe. Dizem que quase o prenderam.
Minha mãe mal saía de casa. Vizinhos diziam que estava doente e não era mais a mesma. A mulher do meu irmão levou os filhos e se mudou para a casa dos pais dela depois de saber o que aconteceu. Tudo o que construíram, aquela fachada de família perfeita, estava ruindo. As pessoas dizem que o karma demora. Eu digo que chegou na hora certa. Uma tarde, meu funcionário Kevin entrou com uma caixinha. Chefe, isso estava na porta. Dentro havia cartas, dezenas. Meu nome Jackson Smith, escrito em todas com letra trêmula, sem remetente. Não precisava abrir para saber de quem eram. Minha mãe sempre foi dramática com a caligrafia. Levei a caixa para o fundo, coloquei numa prateleira acima dos latões e fui embora. Naquela noite, fiquei na oficina olhando pela janela onde estavam as cartas. Pensei em todas as palavras que haveria ali dentro. Desculpas, justificativas, talvez versículos da Bíblia sobre perdão. Mas perdão é um luxo para quem não dormiu noites no carro, se perguntando por que ninguém acreditou. Eu não queria fechamento, queria distância, então deixei as cartas fechadas. Todas. Guardei na caixa trancada. Queriam perdão porque aliviava o peso deles. Não porque merecessem. Não me queriam. Queriam redenção. E eu não ia dar. Olhei para o céu e murmurei. Me apagaram uma vez. Agora os apago para sempre. Achei que ali acabava tudo. Mas o passado sempre acha frestas para entrar. 3 meses depois chegou a carta. Envelope branco, sem remetente. Dentro, uma única folha. Anne Williams solicita se reunir com você no Centro Correcional Maple Ridge. Fiquei olhando por um bom tempo. O nome soava estranho no papel, como se já não tivesse lugar na minha vida. Joguei no lixo, tirei, joguei de novo. Mas a ideia grudou. Durante 10 anos imaginei o que diria se a visse de novo. Talvez fosse hora de descobrir. Uma semana depois, dirigi até a prisão. 2 horas no meio do nada. O guarda da entrada escaneou meu documento, me fez passar e me levou a uma sala cinzenta que cheirava a desinfetante e café velho. Sentei numa mesa de metal, as mãos planas em cima. Ao redor, gente falando baixo. Mulheres, crianças, pais, todos visitando alguém que ainda amavam. Eu não era um deles. Ela entrou. Quase não a reconheci, mais magra, quase quebradiça. Pele pálida, cabelo puxado para trás, rosto cheio de rugas e cansaço. A garota que chorou diante da família, agarrando a barriga e me chamando de monstro, agora parecia um fantasma. Sentou-se à minha frente, ergueu o olhar por um segundo e baixou para a mesa. Obrigada por vir, disse baixinho. Não respondi. Torceu as mãos no colo. Você tá diferente, disse depois de um tempo. Mais velho. Você parece culpada, falei. Os olhos dela se encheram de lágrimas na hora. Eu mereço. Não, disse com calma. Você merece algo pior. Baixou a cabeça devagar, as lágrimas já escorrendo. Eu sei, e me arrependo. De tudo. De mentir, de destruir sua vida. De tudo. Por quê? Perguntei. A voz saiu baixa, mas firme. Por que eu? Olhou para o chão, tremendo. Porque você era seguro para culpar. Era quieto, nunca batia em ninguém. Eu sabia que todos iam acreditar em mim porque você era o bonzinho, o fácil. E eu entrei em pânico. Me inclinei um pouco. Você entrou em pânico e destruiu minha vida. Entrou em pânico e transformou seu próprio irmão no vilão. Os ombros dela tremeram. Não achei que ia tão longe. Pensei que você negaria e as pessoas esqueceriam. E eu ganharia tempo para resolver. Tempo, repeti. Você ganhou uma casa cheia de gente que te amava, te protegia, te fazia festas enquanto eu dormia num carro atrás de um posto de gasolina. Cobriu os olhos com as mãos. Eu sei o que fiz. Vernon. A respiração falhou. Vernon foi quem me engravidou de verdade. Era traficante. Fiquei com ele uma vez. Quando contei, ele riu. Disse que eu tava louca, que se eu abrisse a boca, sumia. E sumiu. Não sabia o que fazer. Então apontei pra você porque você tava lá. Olhei fixo. Já nem raiva sentia. Só vazio. Você arruinou minha vida, disse baixinho. Sabe o que roubou de mim? Minha família, minha namorada, meu nome. Me transformou num monstro. Me fez ter medo de confiar em alguém de novo. Chorava, limpando o nariz na manga. Penso em você todo dia aqui dentro, sussurrou. Me odeio por isso. Não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, vejo seu rosto daquela noite. Ótimo, disse seco.
Que veja sempre. Que nunca pare de ver. Me olhou desesperada. Tem mais uma coisa. Minha filha. Nunca contaram a verdade para ela. Minha mãe disse que ia confundir, mudar a história. Então ela ainda acha que é você. Olhei atônito, mesmo com tudo já exposto. Ela assentiu fraco. Disseram que ela é muito nova para entender e que admitir o erro só reabriria feridas antigas. Preferem keeping a mentira a enfrentar o que fizeram. Às vezes ela pergunta por você. Viu fotos suas, antigas, de antes. Se pergunta por que você nunca apareceu. Isso acertou mais forte que tudo. Em algum lugar havia uma menina, não minha, andando com a mesma mentira que me destruiu. Levantei, a cadeira arranhou o chão. Alguns olharam. Você não tem direito de me contar isso, disse. Não joga isso em cima de mim agora como se eu pudesse consertar. Estendeu uma mão trêmula. Desculpa, Jackson, de verdade. Não posso desfazer. Só queria que soubesse. Olhei para ela e não senti nada. Nem alívio, nem fechamento. Só o fim de algo. Você roubou 10 anos de mim, disse baixinho. Espero que nunca durma em paz. Chorava alto, afogada em palavras. Eu mereço, disse. Tudo. Me abaixei um pouco, olhei nos olhos dela pela última vez. Sim. Me virei e saí. Os guardas não disseram nada enquanto abriam a porta. Entrei na caminhonete e fiquei ali, segurando o volante, olhando a grade à frente. Pensei que me sentiria livre depois de vê-la, como se tivesse vencido. Mas não havia vitória, só cansaço. Algumas coisas não se consertam quando a verdade aparece. Algumas ficam quebradas mesmo que você já não se importe. Mas quando liguei o motor e saí, percebi algo. Ir embora sem perdoar, sem explodir, só ir embora. Isso era um poder diferente. Pela primeira vez não me sentia apagado. Me sentia concluído. Passou um ano desde aquela visita à prisão e a vida finalmente se encaixou. Vendi a casa velha e comprei uma decente na periferia. 3 quartos, quintal com grade, nada demais. Mas minha. Cada parede, cada prego pago com trabalho que conquistei. Depois apareceu Rachel. Conheci por um cliente. Era designer gráfica. Veio renovar o logo da empresa. Não pensava em namorar ninguém, mas ela tinha uma calma que me pegou. Não perguntava muito sobre meu passado, só disse: seja o que for, você já não é aquele garoto. Estamos juntos há 1 ano. Ela se mudou com o gato e eu adotei um vira-lata resgatado, Edgar. Entre os 3, a casa finalmente tinha vida. Trabalho, Rachel, Edgar, paz. Uma manhã chegou um envelope sem remetente. O estômago apertou. Pensei que era mais uma desculpa da família, mas ao abrir, o nome me parou. David Kenderson, o segundo cara que Anne acusou. A letra dele era caprichada e direta. Sr. Winter, estou entrando com uma ação civil contra Anne por difamação e dano emocional. Você também merece justiça. Meu advogado diz que seu depoimento ajudaria nós 2. Se interessar, me liga. Li 2 vezes. Liguei naquela mesma tarde. Nos encontramos no dia seguinte numa cafeteria. Tinha mais ou menos minha idade. Talvez 1 ou 2 anos a mais. Apertou minha mão como se nos conhecêssemos há tempos. Estranho, né? Disse. Estar conectado por algo que ferrou nós 2. Sim, respondi. Mas acho que nós 2 sobrevivemos. Falamos 1 hora sobre tudo. Quando perguntou se eu entrava na ação, não hesitei. Tô dentro, disse. O julgamento levou meses, mas dessa vez não fugi nem me escondi. Fui ao tribunal, sentei diante de Anne e contei a verdade. Calmo, firme, sem raiva. Nem olhei para eles ao falar. Os advogados colocaram tudo na mesa. As acusações falsas, a manipulação, o dano emocional, as provas de que ela fez 2 vezes. Quando o juiz sentenciou, a sala ficou em silêncio. Ao sair do tribunal, me senti mais leve que nunca. Meu nome estava oficialmente limpo. Mas era mais que isso. Era como se um fantasma tivesse parado de me seguir. Pela primeira vez, meu nome não estava enterrado em vergonha. Estava ao lado de palavras como verdade, justiça, vindicação. Depois veio o voicemail. Era tarde, quase meia-noite. Estava terminando faturas na oficina quando o celular vibrou. Número desconhecido,
código da cidade. Quase ignorei, mas foi pro correio de voz e algo me fez ouvir. Filho, sou eu, seu pai. Não sei se esse número ainda é seu. Sua mãe achou online. Não me resta muito tempo. Os médicos dizem câncer. Estágio 4. Não quero nada. Juro. Só quero te ver uma última vez antes que seja tarde. A mensagem terminou com uma pausa longa e uma respiração trêmula. Por favor, me perdoa. Errei. Por favor, filho. Fiquei 1 minuto olhando o telefone. Coloquei para tocar de novo. E depois apaguei. Não por raiva, não por vingança. Só nada. Lembrei da noite que ele me bateu. O olhar nos olhos dele, quando disse que eu não era mais seu filho. Lembrei de dormir no carro atrás do posto, sentindo o gosto de sangue e chuva. Ele escolheu a verdade dele. Agora eu escolhi a minha. Murmurei para mim mesmo. Me jogaram no frio uma vez. Agora conserto o ar dos outros. Que ironia, suponho. E que paz. Me apagaram uma vez, mas eu me reconstruí. E dessa vez, minha história termina como eu quero. Firme, silenciosa e sempre em frente. YouTube acabou de lançar essa função nova de hype. Se a história te pegou, clica no botão de hype. É como dizer pro YouTube, esse vídeo merece explodir.